Olá, bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você aí do outro lado. Continuamos a falar de neuroanatomia funcional e neste vídeo que corresponde à aula 3, falaremos da histologia do sistema nervoso. O próximo vídeo será a continuação dessa aula. Eu sou a Dr. Milton Alfredo e darei agora início à nossa aula. Tecido nervoso. O tecido nervoso é constituído por dois tipos de célula. Uma que é a célula principal do sistema nervoso, que é o neurônio, e o outro tipo de célula corresponde às células que auxiliam os neurônios, que podemos chamar de neuróglia, ou simplesmente glia, ou ainda célula glial, ou célula da glia, ou ainda podemos chamar de gliócitos. Todos esses nomes servem para designar o outro tipo de célula que faz parte do sistema nervoso. Aqui nos diz o seguinte: o neurônio é a principal célula do sistema nervoso e apresenta as seguintes propriedades: excitabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos, condutibilidade, que é a capacidade de conduzir estímulos, e contratilidade, que é a capacidade de contrair. Já a neuróglia, que é a célula auxiliar do sistema nervoso, ocupa os espaços entre os neurônios e lhes confere as funções de sustentação, revestimento ou isolamento, modulação da atividade neural e defesa. Doutrina neuronal. Existe um indivíduo que estudou muito e de forma profunda os neurônios e chegou a uma conclusão que ele chamou de doutrina neuronal. Esse indivíduo chama-se Cajal e ele propôs esta teoria e por isso também é chamada de postulados de Cajal. A primeira doutrina diz o seguinte, ou o primeiro postulado da doutrina neuronal diz o seguinte: o neurônio é a unidade anatômica do sistema nervoso e suas ramificações terminam em contato com outros neurônios. O segundo postulado diz o seguinte: o neurônio é uma unidade funcional e é através de seus prolongamentos que os impulsos nervosos passam de uma célula para outra. O terceiro postulado: os neurônios têm uma unidade embriológica, já que originam de neuroblastos independentes, cujos prolongamentos crescem isolados a partir de terminações chamadas cone de implantação ou cone de crescimento. O quarto postulado: os neurônios são unidades tróficas, cujo corpo funciona como unidade vital dos prolongamentos. Isso quer dizer que a sobrevida do neurônio depende do corpo celular. Que se o corpo morrer, então os prolongamentos perdem a capacidade vital. Aqui temos um neurônio, que é a célula principal do sistema nervoso. Agora vamos conhecer anatomicamente, ou seja, estruturalmente, o neurônio. Vamos identificar no neurônio três entidades estruturais importantes. Essas que nós chamamos de dendritos, que são prolongamentos curtos. E temos uma outra parte que chamamos de corpo celular, ou ainda podemos chamar também de soma. E temos aqui um outro prolongamento que é o axônio. Praticamente do ponto de vista estrutural, o neurônio é constituído por corpo celular e prolongamentos. Esses prolongamentos podem ser de dois tipos. Os prolongamentos múltiplos, curtos e muito ramificados, nós chamamos de dendritos. E o prolongamento único, longo e pouco ramificado, nós chamamos de axônio. Agora, a região onde cresce o axônio, que é esta, nós chamamos cone de implantação ou cone axonal. Podemos observar aqui que este neurônio já tem a sua bainha de mielina. E se tem a bainha de mielina, podemos também evidenciar aqui os nódulos de Ranvier, que já mencionamos na aula passada. E essa região que está entre um nódulo e o outro é o que nós chamamos de internódulo.
Aqui na outra imagem está muito mais detalhado. Temos aqui os dendritos. Por quê? Porque são prolongamentos curtos e múltiplos que saem do corpo. São vários. Podemos dizer que esta região central aqui é o corpo celular. E este prolongamento que é único e é longo, nós chamamos de axônio. O termo dendrito vem de dendro, que é uma expressão grega que significa árvore. Então podemos também imaginar aqui uma estrutura semelhante à árvore, aqui nos dendritos. E axônio também vem de um termo grego que quer dizer eixo. É o axon, a expressão axon quer dizer eixo. É daí onde deriva o termo axônio. Vamos observar agora aqui o corpo celular, que tem um núcleo e tem essas estruturas aqui que recebem o nome de corpúsculos de Nissl. O que é isso? O neurônio é uma célula rica em ribossomas, aparelho de Golgi e retículo endoplasmático. Por essa razão, já podemos afirmar com toda certeza que o neurônio é uma máquina, ou seja, é uma indústria de proteínas. Porque essas organelas são estruturas que participam na síntese, ou seja, na produção de proteínas. Se o neurônio expressa muitas organelas relacionadas à síntese proteica, quer dizer que, do ponto de vista funcional, o neurônio é uma célula que produz proteína em alta escala. E alguns retículos endoplasmáticos estão unidos a ribossomas, formando o que nós chamamos corpúsculos de Nissl. Quer dizer que aqui esses corpúsculos não é nada mais, nada menos do que um conjunto formado por ribossomas e retículos endoplasmáticos. Temos aqui a região do cone de implantação, ou cone axonal, aqui cone de crescimento, onde vai derivar o axônio. Temos aqui o axônio. Podemos também afirmar aqui que isto é um axônio do sistema nervoso periférico. Por quê? Porque quem está a formar a bainha de mielina é a célula de Schwann. Após a formação da bainha, esse neurônio ainda emite uma fibra, que nós chamamos fibra colateral. E na parte terminal do axônio existe essa ramificação, bifurcação do axônio, que nós chamamos terminal axônico. Que este terminal axônio apresenta aqui essas estruturas que nós chamamos de botão sináptico. É esses botões que vão fazer contato com outras células. Aqui nós podemos ver uma imagem ampliada do botão sináptico. E aqui temos praticamente a estrutura de uma sinapse. Mas essa estrutura da sinapse será estudada mais adiante. Sem pressa, vamos caminhar devagar e bem. Classificação dos neurônios. Existem vários critérios para classificarmos os neurônios. Por exemplo, este aqui é de acordo à forma do corpo celular. Vamos ter um neurônio que tem a forma semelhante a uma estrela. Então, daí chamaremos neurônio estrelado. Número 1, neurônio estrelado. Número 1, neurônio estrelado. Temos um outro neurônio que tem a forma de uma pirâmide. Então, chamamos de neurônio piramidal. Tem aqui a correspondência. Número 2, neurônio piramidal. E aqui, número 2, neurônio piramidal. Esse outro neurônio tem a forma de uma esfera. E daí o nome de neurônio esférico ou neurônio esferoidal. Número 3, neurônio esférico. Número 3, neurônio esférico. O outro neurônio tem a forma semelhante à pera. E daí neurônio piriforme. Neurônio piriforme. Então, de acordo com a forma do corpo celular, podemos ter 4 tipos de neurônio. Neurônio estrelado, neurônio piramidal, neurônio esférico ou esferoidal e neurônio piriforme. Um outro critério de classificação é de acordo ao número de prolongamentos.
Vamos observar esse neurônio que simplesmente tem um único prolongamento. E sem formas de dúvidas, isto aqui é um axônio. É um axônio. Este é chamado de neurônio unipolar, porque só tem um prolongamento. Existe um outro neurônio que tem 2 prolongamentos. O lado do corpo para tem 2 prolongamentos. A este nós chamamos neurônio bipolar. Agora, temos aqui um neurônio que aparentemente tem um só prolongamento, mas esse prolongamento divide-se em 2 partes. E essas partes, uma funciona como dendrito e outra funciona como axônio. Então, é praticamente como se fossem 2 prolongamentos. Daí o termo neurônio pseudo de falso unipolar. Falso unipolar por quê? Porque um único prolongamento sai do corpo, mas funciona como se fossem 2 por causa da bifurcação deste único prolongamento. Então chamamos a isso neurônio pseudo-unipolar. E por último temos aqui esse neurônio, que é o neurônio multipolar. Por quê? Porque tem vários prolongamentos. Podemos ver aqui os dendritos e aqui o axônio. Então, este é o neurônio multipolar. Então, do ponto de vista, ou de acordo ao número de prolongamentos, os neurônios podem ser classificados em unipolar, bipolar, pseudo-unipolar e multipolar. Aqui temos um outro critério de classificar os neurônios, que é de acordo à extensão do prolongamento. E aqui vamos encontrar 2 tipos de neurônio. O neurônio do tipo 1 de Golgi e o neurônio do tipo 2 de Golgi. Este que é o neurônio do tipo 1 tem o prolongamento muito extenso, diferente do neurônio do tipo 2, cujo prolongamento tem pouca extensão. Então, podemos assim afirmar que os neurônios do tipo 1 são aqueles que possuem as fibras de projeção, porque são fibras que vão para outras áreas do sistema nervoso. Por exemplo, se for um neurônio localizado na medula, esta fibra pode passar a medula e chegar nas estruturas mais superiores, como o tronco encefálico, cerebelo ou o próprio cérebro. E o neurônio do tipo 2 é o neurônio que vai ter fibras de associação, ou seja, são aquelas fibras que estão confinadas na mesma área anatômica, ou seja, se são fibras do cerebelo, não abandonam o cerebelo, permanecem no cerebelo, simplesmente unem pontos diferentes do cerebelo e fazem as suas conexões aí no cerebelo. E se são fibras do tronco encefálico, são fibras que não abandonam o tronco encefálico. Se são fibras do cérebro, são fibras que não abandonam o cérebro. Por quê? Porque tem pouca extensão. Não há como ir além, porque o seu prolongamento é curto. Classificação dos neurônios de acordo à sua localização na sinapse. Isto aqui é uma sinapse, ou seja, é uma união entre neurônios, é um contato entre neurônios, é uma ligação entre neurônios, é o que nós chamamos de sinapse. E de acordo à localização do neurônio na sinapse, nós podemos dizer que existe um neurônio que está antes da sinapse, que é um neurônio pré-sináptico. E existe um outro neurônio que está depois da sinapse, que é um neurônio pós-sináptico. Então, temos aqui número 1, neurônio pré-sináptico, este. E número 2, neurônio pós-sináptico, este. Agora, o neurônio pré-sináptico, que é aquele que vai excitar o neurônio pós-sináptico, de acordo ao estímulo que ele vai provocar ao neurônio pós-sináptico, pode ser de 2 formas. Pode ser excitador ou inibidor. Se o neurônio pré-sináptico traz um estímulo excitatório, então é um neurônio pré-sináptico excitador. Mas se o neurônio pré-sináptico traz um estímulo inibitório, é um neurônio pré-sináptico inibidor.
Classificação funcional dos neurônios. Do ponto de vista funcional, os neurônios podem ser aferentes ou sensitivos, que são aqueles que transmitem informação dos órgãos periféricos para o sistema nervoso central. E temos ainda os neurônios eferentes ou neurônios motores, que são aqueles que transmitem impulsos do sistema nervoso central para os órgãos periféricos. Temos ainda o neurônio internuncial, ou seja, um neurônio de associação, que é responsável por associar vários tipos de neurônios. Permite a comunicação entre neurônios sensitivos e neurônios motores, entre neurônios ativadores e neurônios inibitores. São os neurônios de associação. Corresponde à maioria dos neurônios existentes no sistema nervoso. Além desses, ainda temos o neurônio modulador, que é aquele que tem a capacidade de alterar a excitabilidade de certo neurônio. Temos ainda o neurônio secretor, que este existe numa área do cérebro chamada de hipotálamo. Esses neurônios, quando ativados, têm a capacidade de produzir e secretar hormônios, e daí o nome de neurônios secretores. Chegamos assim ao fim de mais uma aula. Esperamos que essa aula ajude você. Se você é novo, convidamos você a se inscrever no nosso canal e a partilhar este vídeo. E espero você na próxima aula. Mais do que ciência, anatomia é arte.